Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Igual aquelas histórias que a gente conta entre amigos. É isso mesmo, hoje nós temos um convidado para lá de especial, que ele foi destaque em quadras e agora ele brilha em palcos. Nós vamos falar hoje com Isaac. É ele mesmo, Isaac Ferraz. Seja muito bem-vindo, esse bauruense, aqui no Conversa Diária. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, Mara. Uma honra muito grande estar aqui na TV Prevê, que conheço há de muitos e muitos anos. Inclusive, estudei no TV Prevê, né? Estudei no Prevê, Objetivo, com Duda, com Zé, tudo. E é uma honra. Meu nome é Isaac Ferraz, sou violonista, ex-jogador de voleibol e ex-técnico de voleibol. Muito bom, a gente quer saber tudo sobre a sua história, ou pelo menos um pouquinho dela, né? Porque o nosso tempinho aqui, para deixar o pessoal curioso com outras histórias. Vamos começar então entendendo quem que é Isaac Ferraz, começando aí do menino, da infância, da adolescência, e como chegou nessa trajetória aí do esporte e depois conciliando juntamente a música, enfim. Compartilha Então, pra gente. eu comecei a estudar, comecei com violão, porque, graças a meu pai e meu irmão, meu irmão mais velho, né, que inclusive faleceu, meu pai e tal. E eu comecei eles me colocaram na escola, Magister, curso de violão, escola de violão com 9 anos de idade. Aí eu me apaixonei, porque a minha família já vem de música, meu pai era saxofonista, meu irmão era trompetista, e me apaixonei, né, aí fui, até que fui fazer ginásio, fui estudar no Ernesto Monte e fui. O meu professor de educação física falou: nossa, você tem talento para jogar, cara, você tem coordenação, mas jogar o quê? Eu falei: o que eu vou jogar? Jogar futebol, porque futebol é essa coisa, né, normal do brasileiro. Não, você tem talento, você tem tamanho, você vai começar a treinar voleibol. Bom, enfim, aí eu me apaixonei pelo voleibol, joguei na escola, joguei em Bauru, joguei em vários clubes, né, em São Paulo, aqui no interior, né, muitos lugares. Muito bom, quero entender um pouquinho mais sobre essa paixão com voleibol, porque você começou bem jovem, já com incentivo do professor e se descobriu nessa área. Como que foi esse processo, então, quando você começa a jogar e depois você vai para a área profissional e também se torna técnico? Então, em relação ao voleibol, eu comecei, como eu falei, com 13 anos, né? Aí eu fui para alguns clubes e tal. E aí, graças ao meu professor que falou que eu tinha talento, realmente eu até tinha um pouquinho. Eu jogava como levantador, para quem entende de voleibol. Você está sendo humilde, porque você jogou no Palmeiras, jogou outros... Então, não, conta tudo pra gente, que a gente quer saber. Então, aí eu saí de Bauru, eu jogava em Bauru, joguei no Bauru Atlético Clube, né? Joguei no Luso. Aí eu despontei e fui seleção paulista, fui seleção brasileira nas categorias inferiores, né? Na seleção paulista infantil, juvenil, na minha época, né? Fui para a seleção brasileira, com jogador de voleibol, até um juvenil. Aí despontei, aí me chamaram para jogar em Guarulhos, né? Que era um time muito bom na época, que era a Melita, né? E, enfim, aí eu fiquei praticamente 18 anos jogando vôlei em São Paulo, né? Joguei em Guarulhos, joguei no Palmeiras, joguei na Transbrasil na época, aquela empresa aérea, né, a Transbrasil. Joguei em Suzano, né, aí depois voltei para Bauru. Aí na década, meados de 90, 93, mais ou menos 94, eu virei técnico. Eu voltei para Bauru, virei técnico. E por que essa mudança, assim, de jogador para técnico? Foi algo já que você estava previsto ou foi um acaso? Na verdade, Mara, é assim, a história é até mais longa, um pouquinho, vou abreviar. É assim, quando eu voltei para Bauru, eu casei, eu tinha casado e tal, então eu voltei para Bauru para morar aqui por causa do meu casamento, né, esperando minha filha e tal, para nascimento da minha filha. E também eu virei dono de casa noturna. Eu fui sócio do João Cabreira, do Adnan Charratito, nós montamos a Cachaçaria do João em 1993. E aí, eu falei, não, agora minha filha vai nascer, eu tenho que me preocupar com o meu lado financeiro, porque na época o voleibol não é como é hoje, né? Não tinha essa questão financeira para poder trabalhar. Não tinha todo esse apoio? Não tinha essa estrutura como tinha. Passou a ter essa estrutura depois que o Brasil foi campeão olímpico, em 92. Então, aí em 93, montamos essa Cachaçaria do João. Aí, por um certo tempo, eu virei um empresário da noite. Então, toda essa mudança fez com que eu parasse de jogar, né? E contando com a idade também, que a idade já não dava mais, porque eu judiava. E eu parei de jogar. E
e virei técnico. Aqui em Bauru mesmo? Aqui em Bauru, fui técnico do Bauru Atlético Clube, do Luso primeiro, do masculino do Luso, 93, 94. Depois eu fui técnico do feminino, 95, 96. Aí estacionei. Aí não sabia mal o que fazer da vida, aconteceram uns problemas, depressão, umas coisas que acontecem na vida da gente aí, né, que não vale muito a pena. Foi quando eu falei, não, agora eu vou me dedicar à música. Agora eu vou viver só da música, meados de 98, mais ou menos, sabe? Aí em 2000, meu irmão, que era meu ídolo, Samuel, ele faleceu. E foi quando eu fiquei mal, muito Quantos mal. anos você tinha na época e ele também? Nossa, na época, não vou lembrar aqui de cabeça agora. Mas não. foi agora, né? 2000, Ele morreu em 2000. Uhum. Ele morreu com 51. Ele era 12 anos mais velho que eu, então eu tinha 40. Você tem mais irmãos ou somente Não, os eu dois? tenho mais 2 irmãs vivas ainda, né? O meu outro irmão Como que elas também chamam? faleceu, a Marlene e a Marli. Essas são minhas 2 irmãs vivas que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, agora eu vou ver. Aí, coincidentemente, o Derico já era amigo meu, o Derico lá do programa do Jô, tal, ali, Saxofonista, saxofonista, famoso, conhecido, flautista, uhum. isso. Ele falou assim, vem para São Paulo, vamos tocar. Daí eu digo, cara, vamos, né, bicho? Vamos lá, vou tocar. Aí voltei para São Paulo, fiquei mais 5 anos morando em São Paulo. Aí toquei, aí foi quando o negócio me deu aquele start mesmo, sabe? Aquele start que pau, eu falei, agora o negócio é tocar mesmo enfim, foi isso aí. E hoje está ingressando somente aí na carreira da música. Hoje Inclusive, nós vamos pedir uma palhinha, viu, gente, para ele tocar, porque nós vamos tirar a prova. Brincadeira, só para a gente ouvir mesmo, apreciar. Mas antes de a gente falar mais sobre a música, eu ainda quero falar sobre o esporte. Sim. Quais foram os desafios que você enfrentou no esporte, principalmente por ter iniciado a carreira tão jovem, e também as alegrias? Os desafios foram questão financeira, porque na época a gente jogava por amor ao esporte, né? O que a gente ganhava, o nosso sustento praticamente era uma bolsa de estudo, um prolabore bem pouco, né? Quer dizer, era uma dificuldade. Quer dizer, aí minha mãe tinha que, minha mãe morava aqui, né, aqui no interior, né? Aqui em Bauru, me ajudava, né? Minha família me ajudava, tal. Então esse era um desafio. Até um certo momento isso foi um desafio. Agora, o bom disso é que o esporte ele traz sei lá, coisa saudável, né? Isso é uma coisa, eu fiz muitas amizades, me tornei muito famoso dentro da praia do voleibol, então isso me trouxe muitas amizades, muitas alegrias, inclusive minha ex-mulher que tive minha filha, também jogava vôlei, minha ex-mulher, quer dizer, teve muitas coisas. E decepções foram aquelas bobagens que a gente faz, né, Mara? De várias pessoas me chamando para jogar fora do Brasil, eu não ia, de medo. Enfim, essas coisas. Eu acho que é legal você compartilhar sobre a questão do medo, até para a gente trazer também e fortalecer algumas pessoas. O medo é o nosso pior inimigo, posso entender dessa forma? Com certeza o medo. Eu só tenho medo, tinha, né, na época, porque por causa disso, porque eu falei, meu Deus, se aqui no Brasil, que já sou conhecido, a dificuldade financeira é complicada, imagina se eu sair daqui e estou falando isso na década de 80, tá? Eu tive proposta para jogar na Itália, para jogar em Portugal, na França, mas, cara, como é que você vai, né, meu? E o medo. Sabe, Qual posição que você jogava? Já era destaque, assim? Eu sempre joguei de levantador. E a experiência, então, como técnico? Como que foi para você? Né? Porque, de repente, você está incentivando outros aí, conseguindo ver coisas, né, que o técnico consegue ver, que às vezes o atleta não consegue ver. Conta pra gente também sobre essa experiência. Então, a experiência de técnico foi um negócio foi de surpresa, né? Porque o técnico, que era técnico do vôlei masculino, lá surgiu uns problemas e tal. Aí os próprios atletas do Luso queriam que eu virasse técnico. Por quê? Porque eu já era um cara que já era pessoa conhecida em Bauru e tal, e tinha muitos atletas de fora, tinha pessoal de Minas e tal, pessoal daqui da região, e aí eles queriam que eu virasse técnico. Porque eu já tinha, por ser levantador, eu sempre fui meio capitão, assim, né? Aquela liderança, eu era briguento que dava uma raiva de mim no dia. Você queria vencer o tempo todo. Eu brigava com todo mundo, enfim. Aí eles acharam que eu teria que ser o técnico. Aí eu gostei do negócio, falei, não, então tá bom, então eu vou ser o técnico.
Aí peguei bem, foi legal, foi uma fase boa. Mas como eu falei, foi aquela coisa na transição que eu estava, do nascimento da minha filha, da situação financeira. Falei, não, além disso eu tenho que ter uma coisa que me dê renda, porque ainda não dava o voleibol, né? Que foi quando eu parti para o lado empresarial. Mas como técnico, graças a Deus, eu me dei bem, sim. Conquistei muitos amigos, todos meus ex-atletas, todos. Graças a Deus, todos meus ex-atletas, todos, sabe, são meus amigos até hoje. E como que você enxerga a cena do voleibol em Bauru, até aproveitando que você tem essas duas experiências, tanto como jogador, também como técnico? Mara, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu, para falar sinceramente, eu não acompanho muito, porque por causa da música, né, por causa dos meus outros afazeres, eu quase não acompanho muito. Eu acompanho raramente, mas eu sei, o que eu vejo, né, do pessoal dos Mandalite, enfim, a galera está fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? E hoje o voleibol está num patamar que muito grande. Então eu acho, para a cidade de Bauru, isso é muito, muito bom. Maravilhoso. Muito bom. E quero falar um pouquinho também sobre a filha que te trouxe para cá, né? Teve toda essa responsabilidade, falou, agora eu tenho que tomar um outro rumo, vamos dizer assim, da minha história. Né? Quantos anos tem a filha, como é que ela chama e como foi esse período também, né? A minha filha hoje está com 33 anos, chama Bruna. Uma mulher já. Uma mulher, ela já me deu 2 netos. E o Vicente com 6 anos e a Helena com 2 aninhos. Vai fazer 2 aninhos agora, em outubro. E, enfim, foi porque o primeiro filho, né? Primeira filha, na época eu tinha 30 anos, 31 anos, estava naquela transição. Mas além dela, eu tenho mais 2 filhos, né? Do meu segundo casamento. Como chama? O Iago, com 17 anos, vai fazer 17 agora, dia 6 de setembro. E o Theo. O Iago e o Theo. E algum deles segue a carreira do pai? Músico ou como na parte do esporte? Pensam? E coincidentemente a mãe deles, né, a Luana, a mãe dos meus filhos, ela é músico também, ela é cantora e tal. E não, os dois assim, o mais velho ele parte pro futebol, ele adora futebol, o negócio dele é futebol e treina e quer ser jogador de futebol mesmo. O Theo já mais caçulinha, né, já tá mais, mas toca um pandeirinho ali, sabe, mas não é muito focado, não. mais tranquilão. Muito bom, tá começando ainda, você vai descobrir para onde quer seguir. É cedo ainda. Seria, cedo. Vamos dizer assim. E a questão empresarial para você, né? Porque assim, você sai do esporte, aí tá brincando com a música, embora você começou aos 9 anos, como você né, mencionou já pra gente, e de repente você na vida empresarial, como que foi esse período para você? Porque balada, noturno, bar, também... Vem aí as alegrias, os desafios também. Como que foram esse período? Então, Mara, foi uma fase muito louca assim na minha vida, sabe? Porque assim, eu tive como experiência que foi que é até hoje meu ídolo, João Cabreira, que ele que conhecido como o Rei da Noite, Rei já da foi Noite. entrevistado aqui por Meu amigo jogou vôlei comigo, inclusive, né? Nós jogamos vôlei junto. E eu aprendi muito com ele, como empresário. Então ele foi um cara que me impulsionou muito. E isso foi uma fase boa da vida que, financeiramente, foi um negócio que foi uma transição muito louca, né? Muito louca. E ao mesmo tempo, você meio que se perde, né? Você fala, pô, começou a entrar dinheiro, e né, nascimento da filha, e foi boa, foi um negócio muito bom. Só que chegou uma hora que eu perdi a mão, sabe? Eu perdi o controle do negócio. O João Cabreira, ele foi meu ídolo, é meu ídolo, né? Ele me ensinou muita coisa. Mas depois aí tivemos nossos problemas, não problema com ele não, cada um foi para um lado e tal, aí eu me perdi, mas empresarialmente falando foi uma fase muito boa, eu não soube me administrar como empresário, eu não soube. Que conselho você daria para você ou para um empresário que está começando aí nessa esse lado realmente, né, como empreendedor mesmo, para que seja mais assertivo? E quais erros você acha que foram assim difíceis a serem superados? Olha, eu vou falar uma frase que o João falou para mim que eu nunca me esqueci dessa frase. Na casa dele, talvez se ele assistir esse programa, não sei se ele vai lembrar, faz muitos anos isso, que foi quando eu comecei a vislumbrar muito, ganhando dinheiro, tal, negócio bom, noite,
aquela coisa, né? Aquela apologia da noite, aquela coisa e tal. Ele chegou para mim e falou assim, Isaac, desce da escada um pouco. Você está subindo muito, e sabe, você vai... Quanto mais você sobe, maior é o tombo, né? A queda é maior. Eu nunca me esqueço disso. Só que, como eu falei, eu não administrei isso, sabe? Eu não administrei. Então, o conselho que eu dou é isso aí. Cuidado. Desce, não vai muito alto, não. Vai devagarzinho. Isaac, juntando as informações que você traz, um pouquinho da sua história, não tem como eu não perguntar. Né? Você falou sobre depressão. Você passou por esse processo. Posso entender que tem a junção de tudo um pouco? E como você saiu dela? Cara, essa foi uma fase muito difícil da minha vida. O que aconteceu? Isso é misturado com o descer da subir da escada, subir muito a escada. Por quê? Aquela apologia da noite, aquela coisa lá, meu casamento começou a ruir, minha situação começou a mudar, você perde a administração da sua vida, somado a outras coisas, né? E aí você se vê sozinho. E a depressão me pegou nisso, e eu fiquei muito mal, a ponto de ter que ser internado, umas coisas assim, sabe? Sair dela, na verdade, eu aprendi que a gente nunca sai. Quem entrou na depressão nunca sai. A gente administra ela, sabe? Porque se perguntar para mim se tem depressão hoje, eu administro. Eu não sofro como eu sofria, mas eu tenho. E se eu me descuidar, é igual tomar remédio, aquele contínuo, sabe aquele remédio diário? Uma coisa, se você deixar de tomar, então você tem que administrar. Eu tenho certeza que eu tenho, mas eu administro hoje. Então hoje o negócio é mais tranquilo. Eu quis entrar nessa particularidade porque eu gosto muito de compartilhar com quem nos acompanha não só as alegrias, mas os desafios, para que sirva também de lição para todos nós, na verdade. Porque na vida é como se fosse uma roda gigante, eu entendo. É o que você falou. Tem a escada, ou numa roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. E como você administra tudo isso na sua vida, né? Como que você também pode compartilhar com o outro aquilo que você vivencia, de alguma forma. Então, por isso que eu quis trazer essa particularidade. Mas vamos falar de coisa que você gosta também, e que você também faz muito bem, e que é sobre música. Né? Desde os 9 anos aí já toca, tem muitos contratos, inclusive a gente já mencionou, Derico, né? Vocês tocaram juntos, Sim. Tocam juntos. Tocamos Né? ainda. Então, acho que nada melhor do que falar de música é te ouvir tocando um pouquinho. Eu vou pedir para quem está nos acompanhando, né, que nesse intervalo, antes de irmos para o intervalo, eu vou pedir para você tocar para a gente um pouco. Depois do intervalo a gente continua esse bate-papo. Pode ser? Vamos embora. Então vamos acompanhar Isaac Ferraz ao violão, tocando uma canção aqui para a gente. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. O Estácio acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço, o amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso a manso a dor, holiday é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor, holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Voltamos com Conversa Diária e falando com esse cantor
Isaac Ferraz. Entendeu agora porque eu disse que ele brilha nos palcos? Gostou do que você ouviu? Então vamos bater mais um papo com ele aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história. A música, para você, fez alguma diferença em toda a sua trajetória, inclusive emocional? O que ela representa para você? Mara, a música representa a minha cura. Ela representa realmente aquele remédio que eu tenho que tomar, que eu falei, né, anteriormente agora. É o meu remédio diário, que eu tenho que tomar para me manter saudável, mentalmente falando. A música é 100% o que eu vivo hoje em dia. Isaac, ouvindo você tocar e cantar, parece ser tão fácil tocar um violão, um instrumento, né? É habilidade e muito estudo também? Na verdade, estudei bastante também, mas é o tempo, né? Quanto mais você chuta, melhor fica o seu chute, né? Quanto mais você toca, melhor você vai. É que, como algumas pessoas falam, né? O instrumento passa a ser parte do seu corpo, né? Quanto mais você toca, ele passa a ser parte do seu corpo. E tocando com várias pessoas, com vários outros instrumentistas, grandes instrumentistas, que inclusive em Bauru tem muitos, aí você vai aprendendo, com um ali, outro ali, você vai buscando e você vai até... E vai. Você, como um bauruense, né, que tem todo esse repertório, tocou com grandes músicos, como você já mencionou. Entre eles, que a gente abordou aqui, foi também com o Derico, né, que é saxofonista do programa Jô Soares 11:30, então é muito conhecido por muitos. Gostaria que você falasse um pouco a respeito desse momento e a importância também, e como foi esse contato do interior para São Paulo, vamos dizer assim, para outra região. O Derico, né, a gente conheceu em 93, que na época eu tinha cada um da cachaçaria, trouxemos eles para Bauru, ele e uma banda dele, aí ficamos amigos, né, trouxemos várias vezes ele para Bauru, aí ficamos amigos, tal, e tocamos junto, tal. Em 2008, nós gravamos um CD chama Brasiliando, que é um CD assim, com música brasileira e com tempero de jazz. O Derico é flautista por formação, né? Ele é flautista e saxofonista, mas a formação dele é a flauta. E ficou um negócio bem legal. Então, aí, a partir disso, apareceu vários trabalhos, né? Comigo, com ele, com mais algumas pessoas aqui em Bauru, eu, o Ralinho, o Fernando Lima, que nós temos um grupo que chama Linha de Passe, e a gente acompanha também ele, né? O Derico. Enfim, foi uma parceria boa, que espero que dure. Bacana. E para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, ou até mesmo contratar, como que faz para te encontrar? Bom, para me contratar tem que ligar no meu... Hoje em dia é o WhatsApp, né? Hoje em dia é o WhatsApp. Posso falar o número aqui? Claro, pode. 14 99886 5431. Isaac Ferraz, violão e voz. Minha especialidade realmente é a música popular brasileira clássica. Tá, então as pessoas dizem, você toca sertanejo? Não toco. Não toca pagode? Não. Eu toco samba, eu tenho um grupo de samba que é maravilhoso, por sinal, chama Boca de Leite. Tá, muita gente conhece aqui em Bauru, que também é uma honra grande tocar com os caras. São todos amigos meus da infância também, que a gente cresceu junto. E hoje estamos tocando junto. Eles não vivem da música, mas todos sabem tocar e toca legal. E uma parceria boa, Boca de Leite. Muito bom, muito bom. Gostaria que você também deixasse assim, um recado para quem está começando nessa área, tanto na área do esporte, que você tem a sua experiência, e para quem também está ingressando na área da música, a importância dessas duas atividades que são, né, esportiva e cultural. Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte, gente, esse negócio de que competir é só no esporte. Na música não tem competição, não tem por que competir com o outro, que aquele é melhor, que esse é pior, todo mundo sabe, quem sabe tocar. E o esporte, pratiquem esporte, porque realmente é uma coisa muito saudável. Eu tenho testemunho nisso. E se você tivesse que deixar um recado para o Isaac, para o menino Isaac, qual recado você deixaria hoje? Acalma seu coração, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho, como está dando. Esse dá trabalho no bom sentido? Não. Eu vou ter que colocar uns stents agora, vou ter que fazer exame aí de coração aí. Isso tudo graças aos estresse, à depressão, às coisas da vida, né? Então eu vou ter que fazer um processo de cateterismo agora,
Mas tudo vai dar certo. Não vai ser nada. Com certeza, com certeza. Até porque a medicina está muito avançada. Sem dúvida, E é muito interessante e importante essa sua fala, calma seu coração. Nós estamos vivendo uma era muito acelerada, né? A gente precisa realmente parar um pouco para pensar nos nossos comportamentos e do outro também, Isaac. Muito. Você falou tudo, não preciso nem repetir o que você está falando, está perfeito. Exatamente isso. Que essa geração hoje, essa vida que a gente tem hoje é muito, muito acelerado o negócio, né? E é para as crianças, né? Para a gente que está mais velha, assim, no caso assim, já tem que segurar um pouco, porque isso fez com que eu também, né? Fez com que eu me perdesse um pouco, perdesse o andamento do meu coração. Não o andamento da música. Da música, graças a Deus, ainda tenho. Mas o andamento do meu coração, eu dei uma desviada. Poxa, mas com a música, inclusive, você está tocando muitos corações aí, né? Porque a gente ouvindo você tocar, nos emociona. Eu, particularmente, bom, gostei obrigado. muito do que eu ouvi, do que eu acompanhei, do que a gente conversou. Estamos indo para o final do nosso bate-papo. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos que nos acompanham. E, claro, vamos aproveitar também e ouvir mais um pouquinho da sua canção, logo na sequência. Qual mensagem você deixa para todos? Gente, como eu falei no começo, cuidado com a escada. Cuidado com a escada. Na hora de subir, suba com cuidado, tá? Bem devagarzinho e tendo noção da distância do chão. Porque a queda, quanto mais você sobe, a queda é pior. Ótima mensagem. Para todos refletirmos sobre, em cada momento que estamos da vida. E olha, muito obrigada, Isaac, por você aceitar, compartilhar da sua história, né, de toda essa trajetória, tanto no esporte como na música. E desejo para você sucesso, que você continue levando a sua alegria, o seu canto, a sua música para muitos outros lugares. E nós vamos curtir mais um pouquinho, então, do som de Isaac Ferraz. E nós vamos encerrando por aqui. Você, muito obrigada pela sua companhia, né, por nos acompanhar em mais um Conversa Diária. Aqui eu vou deixando meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do teu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia de que um dia se revelou quando te vi.